Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e hoje iremos estudar o sistema reprodutor masculino. Uma aula muito boa que eu tenho certeza que eu vou trazer para você aí diversos tipos de informações que é muito provável que você não sabia e vai ficar, minha nossa, eu não sabia disso, tá vendo? Então vai logo pegando aí o teu caderno, a tua canetinha, o teu lapisinho para poder fazer algumas anotações do que eu vou estar dizendo aqui durante esta aula. Beleza? Então, gente, inicio mostrando para você essa imagem aqui que eu já mostrei também em uma aula anterior, que é para mais uma vez enfatizar para vocês a função da reprodução, né? O que é essa reprodução? Qual é a função dela? Por que os organismos se reproduzem? Essa introdução ela é fundamental para tu poder entender a importância do gameta, depois entender como o gameta é formado, depois a gente vai entender a organização do aparelho reprodutor masculino e, de quebra, iremos responder algumas perguntas, tá? Que vão ainda contribuir para aprofundarmos em alguns temas específicos sobre o sistema reprodutor masculino, tá? Então, de forma geral, a reprodução, ela garante a perpetuação da espécie. Então, as espécies se reproduzem, mas nem todo tipo de reprodução é necessária a participação de gametas, tá? O tipo de reprodução que existe a participação de gametas é a reprodução sexuada. Patrick, então toda vez que eu escutar sexuada, quer dizer que tem participação de gameta? Exatamente. Outra coisa, viu? Não se prende a acreditar que esse tipo de reprodução só acontece com os humanos, de forma alguma. Diversos animais, a maioria deles se reproduz de forma sexuada. A maioria não, né? Todos os animais se reproduzem de forma sexuada. Entretanto, existem alguns animaizinhos que têm a capacidade de se reproduzir de forma assexuada. A mesma coisa vale, pessoal, por exemplo, para as plantas. Elas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Sim, sexuada. Se é sexuada, tem gameta. Então, as plantas também têm gameta. As plantinhas têm gameta, tá? Enquanto a mulher tem lá o seu ovário, o seu útero, o homem tem o seu testículo, as plantas têm suas flores, que, por exemplo, é o seu órgão sexual. Mas a aula aqui não é sobre isso, mas apenas para fazer essa interligação que existe entre a fisiologia dos diferentes tipos de organismos que habitam o nosso planeta, tá? Então, na espécie humana, a reprodução ela é sexuada, portanto, vai ter participação de gameta. Nome do gameta masculino, nós chamamos de espermatozoide. Nome do gameta feminino, nós chamamos de óvulo. Então, olha que interessante. Gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino, nós chamamos de óvulo. Interessante, pessoal, é que esses gametas, eles são feitos em momentos diferentes, em homens e mulheres, tá? Eles não são feitos da mesma forma, no mesmo período. Como eu coloquei na aula que eu expliquei o processo feminino, a mulher, ela já começa a produzir gametas antes mesmo de nascer. O homem não. O homem ele só inicia o seu processo de produção de gameta depois que ele nasce, quando entra numa fase de fato reprodutiva na vida masculina. O nome do processo de formação de gameta é chamado de gametogênese. Aí nós temos a gametogênese feminina e nós temos a gametogênese masculina. A gametogênese feminina se chama ovulogênese e a gametogênese masculina se chama espermatogênese. Na aula sobre sistema reprodutor feminino, eu já falei sobre a questão de sistema de ovulogênese feminina. Hoje eu vou falar sobre a questão de espermatogênese. Gaguejei aqui, tem que bater para poder o ar entrar. Creio em Deus Pai. Então vamos lá, beleza? Olha só, aqui nós temos
gametogênese masculina, que no caso é uma espermatogênese, e você vê algo bem interessante. Você vê uma divisão celular acontecendo. O nome do processo que ocorre a produção de gametas nos seres humanos é chamado de meiose. A meiose é uma divisão celular onde uma célula diploide, ou seja, carrega 2 lotes do mesmo cromossomo, elas produzem uma célula haploide, carregando, portanto, uma cópia de um cromossomo. Essa divisão que reduz pela metade a quantidade de cromossomos, ela é chamada de meiose, tá? Então, o homem produz gametas com 23 cromossomos. A mulher, por exemplo, produz gametas com 23 cromossomos. 23 mais 23, 46, que é o total de cromossomos existentes em nossas células somáticas, que no caso seriam nossas células do tecido, tá? Então, a meiose, ela acontece para gerar gametas. Ô, Patrick, me tira uma dúvida. Se o homem ele produzir um gameta com uma quantidade diferente de cromossomos e fecundar o óvulo feminino, consequentemente, o que é que pode acontecer? Consequentemente, vai acontecer um tipo de mutação que nós chamamos de mutação numérica, cromossômica numérica, que é quando, porventura, o organismo que é formado, ele tem uma quantidade diferente de cromossomos do que é comum, que é 46. Então, ele pode ter, por exemplo, 47 cromossomos, ou, por exemplo, pode ter 45 cromossomos. Dependendo da quantidade de cromossomos, vai existir aí uma doença, tá? Então, o ideal é que essas células sejam produzidas com 23 cromossomos, tá? E aqui você vê na imagem algumas palavras que são bem interessantes. Células germinativas, espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, ocorre uma diferenciação e produz o espermatozoide. Ah, Patrick, então eu achava que já acontecia a produção do espermatozoide. Claro que não. Esse espermatozoide ele é formado através de um processo chamado de espermiogênese, que é um processo de diferenciação do gameta para espermatozoide, propriamente dito, tá? E vou fazer aqui uma outra revelação no final dessa explicaçãozinha aqui sobre gameta masculino, de uma descoberta recente acerca da sua movimentação. Combinado? Então eu tenho aqui a célula germinativa, tá? É uma célula diploide, ou seja, 2N, e vai passar pelo processo germinativo, ou seja, essa célula aqui ela vai começar a sofrer diferentes tipos de divisão, ou seja, várias células vão estar se dividindo por mitose e vão gerar espermatogônias, tá? Essas espermatogônias, em determinada idade da vida do homem, por exemplo, lá por volta dos seus 8 anos de idade, essas espermatogônias elas começam a aumentar de tamanho. Olha que belíssimo, tá? Ela começa a aumentar de tamanho e forma o que nós chamamos de espermatócito primário. Como a célula só aumentou de tamanho, não aconteceu divisão celular. Portanto, o nome desse processo, o nome desse período é período de crescimento. Diga-se de passagem que várias ovogônias são selecionadas. Homem produz gametas a vida inteira, tá? Diferente das mulheres, os homens, depois que eles entram na fase fértil, nossa, só quando ele morrer. Agora tem um pequeno detalhe, tá? Um detalhe muito importante. Algumas doenças podem acarretar a infertilidade masculina, tá? Isso pode acontecer. Mas de forma natural, zona mesmo, os homens produzem gametas durante toda a sua vida, a partir do momento em que esse processo ele é ativado, tá? Então eu tenho uma fase de crescimento, que é essa fase que a espermatogônia se torna um espermatócito primário, então ela aumenta de tamanho e é justamente o espermatócito primário que vai sofrer o processo de meiose. Para quem pretende um dia fazer vestibular, isso adora perguntar em prova de vestibular. Qual é o nome da célula que sofre o processo de meiose? O espermatócito primário, ou seja, uma célula que é diploide, que vai originar células haploides.
A meiose é uma divisão celular que ocorre em duas etapas. Eu tenho a meiose 1 e eu tenho a meiose 2. Uma meiose ela é reducional, porque reduz a quantidade de cromossomos, e a outra ela é equacional, para poder manter a quantidade de cromossomos diferentes da célula mãe. Então, uma célula diploide acaba gerando 4 células haploide. Se você lembra, caso você tenha já assistido aqui nesse programa a aula que eu postei sobre a gametogênese feminina, a mulher não produz 4 ovócitos secundários, não produz 4 gametas, e sim só um, porque 3 das células que são formadas são o que nós chamamos de corpúsculos polares, células que literalmente cedem os seus nutrientes para o futuro gameta. Com os homens, na questão masculina, isso não acontece. É uma meiosona mesmo, onde uma célula vai originar 4. E essas 4 células formadas irão se tornar espermatozoides, tá? Então acontece a meiose 1, onde o espermatócito secundário ele é formado, tá? E em seguida acontece a meiose 2, onde se formam as espermátides, tá? Esse período nós chamamos de maturação. Patrick, a espermátide já é o gameta? Não. A espermátide é uma célula que ainda vai passar por um processo de diferenciação. Nossa, como é complicado formar um gameta masculino? Exatamente, para você perceber como não é tão simples assim. Mas mesmo sendo tão complexo, o homem consegue fazer esse processo, o corpo masculino, né? Consegue fazer esse processo muito rápido, e diga-se de passagem que milhões de gametas fazem parte do componente liberado pelo homem, que é o sêmen. Então veja só, olha, uma curiosidade, por mais que sejam milhões de gametas que façam parte do sêmen, eles correspondem a uma quantidade ínfima em comparação com os outros componentes do sêmen, que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, tá? Então, essas espermátides acabam sofrendo um processo de diferenciação, se tornando espermatozoides haploides, ativos para um processo de fecundação. Então, gente, o que você pôde ver nessa imagem foi o processo de formação do gameta masculino. Aonde esse processo acontece, você vai saber daqui a pouco, tá? Então, vamos só reforçar: período germinativo, período de crescimento, período de maturação. Anote aí: germinativo, crescimento, maturação. Nome das células envolvidas: espermatogônias, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. Geralmente, em algumas avaliações que querem saber se você obteve essa habilidade de compreender esse processo, te pergunta a sequência das células germinativas que são formadas. Então, nós temos espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. Se eu estivesse aqui comparando com o que acontece com as mulheres, eu tenho ovogônia, ovócito primário e ovócito secundário. E o óvulo, tá? Beleza? 4. Espermatogônia, ovócito primário, ovócito secundário e o que você conhece como óvulo. No homem, espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátide e espermatozoide. Tudo bem? Ok. E olha só essa imagem aqui do gametão que é formado pelos homens, né? O espermatozoide é uma célula pequena, tá? A gente pensa que é muito grande, mas é uma célula muito pequena que fora do corpo do homem, dependendo das condições, pode morrer imediatamente. E as condições encontradas no útero da mulher, tanto no trato vaginal como no útero da mulher, são condições muito inóspitas, digamos assim. É muito ácido. Então esse gameta morreria rapidamente. Então, para garantir que o gameta não vá morrer, os líquidos que formam o sêmen, eles irão auxiliar na nutrição do espermatozoide e na proteção do espermatozoide para ele não morrer logo assim que chegar lá, tá? Olha só, gente, uma curiosidade, tá?
alguns gametas podem viver 8 dias. Então, de repente, uma mulher, ela obteve não é a palavra correta, mas uma mulher teve uma relação sexual sem o uso do preservativo, o que não é aconselhável, a não ser que ela quisesse realmente ter filhos, e ela acreditava que não estava no período fértil, ou seja, não estava em período de ovulação. E um gameta acabou ficando lá dentro do seu útero e não morreu, ficou lá esperando. Quando de repente um óvulo é liberado e o gametinha, através de contrações uterinas, o gametinha foi lá para as trompas, tá? As tubas uterinas, e lá aconteceu o processo de fecundação, mesmo depois de 8 dias de uma relação sexual. Isso é possível? Cara, é muito difícil que aconteça, mas pode acontecer. Então, os gametas, a questão do tempo que ele vive pode variar muito de homem para homem, tá? Fica essa dúvida, essa curiosidade para vocês. Então, aqui na cabeça vai existir a membrana plasmática, tá? Uma célula normal, vai ter que selecionar quem entra e quem sai, vai ter o núcleo, que vai ter o material genético, tá? Vai ter esse acrossoma aqui, o acrosoma. Essa estrutura aqui, galera, ela é fundamental para o processo de fecundação. Ela é uma bolsa ácida ao qual liberam enzimas que possibilitam o processo de penetração do gameta pela corona radiada e a zona pelúcida. Olha que legal! Esse acrosoma, ele surge a partir de uma organela membranosa que nós chamamos de complexo de Golgi, tá? Temos aqui nessa peça intermediária um conjunto de mitocôndrias, que são organelas que produzem energia. Então veja só, esse gameta ele vai precisar se locomover. E o flagelo, que é toda essa estrutura caudal aqui, ela é fundamental para que isso aconteça, tá? Antes achava que o gameta, que no caso é a nova descoberta, o gameta se locomovia assim. Hoje, através de uma grande descoberta, foi percebido que o gameta ele se locomove de forma de peão, girando. Olha que interessante. Isso é fundamental, porque qualquer coisa que aconteça com essa cauda, o gameta não vai se locomover. Se o gameta não se locomove, ele não vai conseguir atingir o lugar que se encontra o ovócito secundário. Quando os gametas eles entram dentro da mulher, muitos morrem, já morrem de cara. Por isso que, em termos evolutivos, a espécie humana produz tantos gametas, para poder garantir que a fecundação ela vai acontecer, tá? Então tá aí o gameta maravilhoso e você um dia não foi isso, tá? Um dia você não foi isso e um dia você também não foi um ovócito secundário. Um dia você foi um zigoto, que é justamente a união entre o gameta masculino e o gameta feminino. Então você acabou de ver um pouco do gameta masculino, como ele é formado. Agora a gente vai entrar um pouco para falar acerca do aparelho reprodutor masculino, que tem bem umas partezinhas aí bem interessantes, tá? Que eu quero comentar aqui para vocês e é bem legal, tá? Eu coloquei a numeração das partes que eu quero comentar, porque são as partes que eu considero mais importantes que você saiba, tá? Então o ideal é você continuar anotando algumas coisinhas que eu estou dizendo aqui nesta aula, para poder você, conseguir fazer as associações depois, tá? E assimilar melhor o conteúdo. Então aqui você vê escroto, testículo, epidídimo, canal deferente, bexiga, vesícula seminal, próstata, glândulas bulboretrais, pênis e uretra. Essas estruturas, elas desempenham funções bem interessantes no corpo masculino, tá? Olha só, o escroto é uma estrutura extremamente importante que está apontando aqui, porque ela reveste o testículo que está aqui dentro. Aí olha só, o testículo, ele produz gametas constantemente, pá, 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 pá. Entretanto, a temperatura do testículo, juntamente com o escroto, é um pouco diferente da temperatura corporal por completa. Então, quando está muito quente, tá? Quando está muito quente, o nosso escroto, ele tende a ficar um pouco, o nosso escroto no caso dos homens, né? Ele tende a ficar um pouco mais distante da região abdominal, porque lá é muito quente. Ele tende a ficar um pouco mais distante.
Quando está muito frio, o escroto se contrai para poder o testículo ter mais contato com a região abdominal que está mais quente. Olha que interessante. Então, o homem, para quem não sabia disso, o seu escroto ele muda de tamanho dependendo da temperatura que ele esteja, tá? E o escroto é uma bolsa protetora do testículo. E aqui pra gente, viu? É uma das regiões mais sensíveis do corpo masculino, tá? Muito sensível mesmo, uma região bastante sensível, porque eu lembrei aqui de certa vez, Ave Maria, dói, tá? Então é uma região aí que protege o testículo. O testículo é uma glândula, eu vou chamar o testículo de glândula, porque o testículo ele também produz hormônios, tá? Assim como o ovário produz hormônios, o testículo também produz hormônio. O testículo produz o hormônio testosterona, né? Parece um pouco com o testículo. O hormônio testosterona é um hormônio fundamental para alguns traços sexuais masculinos e também importante para a questão da produção de gametas, tá? A produção de gametas acontece, aquela produção de gametas que eu citei agora há pouco, que no caso é a espermatogênese, ela acontece no testículo, tá? No que nós chamamos de túbulos ou tubos seminíferos, tá? E essa produção de testículo, de gametas, ela é exatamente o que eu mencionei no outro slide. Espermatócito primário, espermatócito secundário, a sequência completa. Espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. Então, o testículo vai ser o responsável por produzir os gametas, tá? Lá também existem células que são bem fundamentais. Nós temos as células de Sertoli, que são importantes para a questão da maturação dos gametas. As células de Leydig, que também são importantes para a questão da nutrição do gameta. Então, existem células que estão dentro dos testículos que também são fundamentais para o processo de espermatogênese, tá? O gameta, então, está aqui, ó. Primeiro canal, escroto. Aqui, testículo, produção de gametas. Os gametas, quando são produzidos, eles acabam sendo direcionados para um armazém. Nesse armazém, ainda ocorrem algumas transformações finais no gameta, tá? Até ele se tornar espermatozoide. Então, o epidídimo é uma região de armazenamento de gametas. Então, os gametas irão ficar armazenados no epidídimo. Isso é importante, porque o corpo masculino, ele não é o corpo masculino, mas isso é importante para que, se caso aconteça a reprodução, já exista gametas masculinos formados ali dentro. Então, o epidídimo vai ser um lugar de armazenamento de gametas, tá? Em seguida, nós temos um tubo, tá? Que esse tubo aqui, ele carrega os gametas que foram armazenados no epidídimo para poder ser liberado pelo corpo do homem. Esse canal que vai até a glândula prostática, esse canal aqui é o que nós chamamos de canal deferente. Você já ouviu falar em vasectomia? A vasectomia é quando acontece uma obstrução da passagem dos gametas a nível de canal deferente. Então é feito aqui um corte ou amarra isso daqui para impossibilitar que o sêmen ele transporte gametas. Patrick, sêmen, eu pensei que o homem só liberava espermatozoide. Não, o homem libera sêmen. O espermatozoide, os gametas correspondem aí a 3% do sêmen, tá? O resto das substâncias eu vou dizer para vocês onde é que ela está aqui, está inserida. Então a vasectomia, ela justamente vai acontecer nessa região aí chamada de canal deferente, tá? Então, o gameta vem pelo canal deferente, tá? E passa aqui, olha só, passa aqui pela bexiga, tá? E essa bexiga ela é importante porque, como ela é uma estrutura também de musculatura lisa, ela vai possibilitar que os gametas consigam também sair do homem
pela mesma, com a mesma intensidade de uma urina. Tá? Quando você urina, que você coloca força, a bexiga também se contrai para poder possibilitar a saída do gameta. Fica aqui uma observação interessante, tá? A uretra, que é o canal que eu vou mencionar, que vai ser o último, ele tanto é um canal para urina como para sêmen, tá? Eu vou falar gametas, mas para sêmen. Então, tanto sêmen como urina saem pelo mesmo canal, tá? E isso acaba sendo interessante para diversos tipos de acontecimentos que ocorrem com o homem, relacionado ao aparelho reprodutor e ao aparelho renal, ou seja, o aparelho excretor do homem a nível de rins, uma vez que a nossa bexiga ela armazena urina, tá? Por volta aí de 500 ml de urina. Então, passa aqui pela bexiga, tá? E olha só que interessante. O gameta que está aqui sendo levado, ele vai começar a receber alguns componentes, tá? O principal componente que vai entrar aqui agora na composição do sêmen é um componente chamado de líquido seminal. Quem produz esse líquido seminal, está apontando aqui em 6, é a vesícula seminal. A vesícula seminal ela é fundamental porque ela vai produzir esse líquido seminal e esse líquido seminal ele é rico em frutose, uma substância que vai nutrir o gameta masculino. Então, a consistência que o gameta tem e até mesmo grande parte da sua coloração se dá ao líquido seminal. E também uma outra curiosidade, grande parte do sêmen é líquido seminal. Grande parte do sêmen é líquido seminal, tá? Então, esse líquido seminal ele vai ser importante tanto para diminuir a acidez do útero, para poder o gameta não acabar morrendo rapidamente, e também vai ser importante para nutrir o gameta, beleza? Vesícula seminal. Então, recebe aqui, o gameta recebe o líquido seminal. Após receber o líquido seminal, o sêmen ele passa por literalmente dentro da próstata. E a próstata é uma glândula, tá, masculina que tende a aumentar de tamanho conforme o homem vai envelhecendo. Por isso que tem alguns homens que têm câncer de próstata. E qual é a importância dessa glândula? Essa glândula ela vai produzir o que nós chamamos de líquido prostático, tá? O líquido prostático é um líquido alcalino que vai servir para diminuir a acidez do útero. Olha que legal, vai diminuir a acidez do útero, possibilitando inclusive que os gametas sobrevivam mais tempo. Então aí de 20 a 30% do material do sêmen é proveniente da glândula prostática. Então recebeu aí 2 líquidos interessantes. E vai receber agora um terceiro líquido muito importante, que é literalmente o líquido bulboretral, feito pelas glândulas bulboretrais, aqui em 8. E esse líquido, ele também vai servir para diminuir a acidez do útero, mas ele vai servir principalmente como lubrificante natural. Então, esse líquido bulboretral, ele vai auxiliar, inclusive, no ato sexual, possibilitando a liberação de uma substância que facilita o processo de reprodução sexuada, no caso o ato sexual, ok? Então o lubrificante natural masculino ele é feito a partir das glândulas bulboretrais. E nós temos o pênis, tá? Um órgão esponjoso, então tem esponjas aqui que aumentam a quantidade de sangue quando, por exemplo, ele está ereto, tá? Mas aqui dentro do pênis nós temos a uretra, tá? E essa uretra é o canal pelo qual o gameta vai ser liberado juntamente com o sêmen. Então, gente, escroto, testículo, epidídimo, canal deferente, bexiga, vesícula seminal, próstata, glândulas bulboretrais, pênis e uretra. Essas são as funções do aparelho sexual masculino, tá? Ok? Então, gente, olha só essas perguntinhas que eu coloquei para vocês aqui, bem interessantes, tá? Vale muito a pena a gente resolver juntos. Quero que você
observe a pergunta e tente responder juntamente comigo para podermos revisarmos aqui o assunto, tá? O epidídimo tem a função de, letra A, armazenar espermatozoide, letra B, produzir hormônio sexual masculino, letra C, produzir espermatozoides, letra D, produzir hormônios gonadotróficos, letra E, produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais. 10 segundinhos para você poder pensar qual é a opção correta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual a opção correta? Armazenar espermatozoides. Falei para vocês que os gametas masculinos são feitos na vesícula seminal, tá? Só para recapitular aqui, ele é feito justamente dentro do testículo, ou melhor, nos tubos seminíferos, e esses gametas são armazenados a nível de epidídimo, ok? Próxima pergunta. Trata-se de um líquido constituinte do esperma que apresenta aspecto leitoso e é alcalino. Contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais, além de promover um aumento da motilidade dos espermatozoides, tá? Trata-se de um líquido. Esse líquido é produzido pelo epidídimo, pelo testículo, pela próstata, pela vesícula seminal ou pelas glândulas bulbouretrais, tá? Olha só, diga-se de passagem que os 3 líquidos que são produzidos, eles vão auxiliar também na questão de diminuir a acidez. Mas tem um líquido específico que só serve para isso. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual a opção correta? Tchan, 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 tchan. Claro que você sabe, pela glândula prostática, ou seja, pela próstata. Próstata. Eita, nomezinho difícil de falar, né? Próstata. Então a próstata, a próstata vai produzir aí esse líquido maravilhoso, tá? Próxima pergunta. Com relação à reprodução humana, marque a alternativa correta. Indivíduos vasectomizados têm os ductos seminíferos seccionados, o que impede a passagem dos espermatozoides. Letra B. Na criptorquídea, a temperatura do local onde os testículos se alojam é maior que a ideal para a espermatogênese, o que leva à esterilidade masculina. Criptorquídea, quando o testículo fica localizado na região abdominal. A fecundação, que em condições normais acontece na cavidade uterina, 2 dias antes da nidação, depende da ação de enzimas hidrolíticas. Os ovários localizam-se de trás do útero. Para a produção constante de ovócitos, é necessário que os ovários estejam 2 graus abaixo da temperatura abdominal. Questãozinha bem baixa aí, também associando com o sistema reprodutor feminino. Então vamos lá, pensa comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual a opção correta? Claro que é a letra B. Olha só, indivíduos com vasectomia têm os ductos seminíferos seccionados. Lembra que eu falei, o que é seccionado são os ductos deferentes, tá? A fecundação em condições normais acontece na cavidade uterina. A fecundação acontece nas tubas uterinas, tá? Os ovários localizam-se atrás do útero. Os ovários se localizam do lado do útero. Beleza, gente? Então, letra B aí, parabéns para quem acertou esta questão, tá? Mais uma questão sobre vasectomia, essa aqui é boa, viu? A vasectomia tem sido um dos recursos procurados atualmente por homens
que não desejam ter filhos. A eficácia desse método excepcional deve-se a eficácia da vasectomia. Letra A, ausência de espermatozoides no sêmen. Letra B, alteração do controle hormonal. Letra C, impedimento da produção de espermatozoides. E letra D, ou melhor, impedimento da ejaculação. 10 segundinhos para você poder responder essa daqui que também tá boa e eu comentei aqui na aula. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual a opção correta? Ausência de espermatozoides no sêmen. Um homem que procura fazer o processo de vasectomia, ele não vai deixar de ejacular. Ele vai ejacular normalmente, vai produzir o líquido seminal, vai produzir o líquido buburetral e vai produzir o líquido prostático. Mas o que não vai ter nesse sêmen são gametas, uma vez que ficaram obstruídos lá no canal deferente, ok? Essa daqui eu tenho certeza que você acertou, tá? Em humanos, a espermatogênese e a ovulogênese apresentam eventos citológicos e genéticos correspondentes. Considerando eventos normais, assinale a alternativa que não é exemplo de correspondência entre duas gametogêneses. Letra A. Ocorrência de vários ciclos de mitose nas ovogônias, no caso, espermatogônias e ovogônias. Letra B. Presença de células diploides em cito 1, no caso, espermatócito 1 e ovócito 1. Proporcionalidade de gametas viáveis produzidos. Proporcionalidade de gametas viáveis produzidos. Alteração do tamanho das células que formam os gametas. E letra E, formação de gametas com genótipos recombinados. Então, olha só, ele quer que você marque a alternativa que não corresponde, ao processo de gametogênese, tá? Então, vamos lá. Lê mais uma vez as opções que eu vou contar aqui, fazer a contagem regressiva, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual a opção correta? É claro que você sabe. Proporcionalidade de gametas viáveis produzidos. Eu coloquei isso no início da aula, quando eu falei para vocês que a gametogênese masculina ela produz 4 gametas viáveis. A gametogênese feminina, no caso a ovulogênese, apenas 1 gameta viável. Isso porque 3 células são os corpúsculos polares que irão ceder os seus nutrientes para o futuro gameta feminino, tá? Então, parabéns aí para quem acertou essa questão. E por fim, a espermatogênese e a ovulação, processos fundamentais na reprodução humana, dependem da ação de alguns hormônios. Marque a alternativa que indica os hormônios que têm influência nesses eventos. Essa aqui tá fácil, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual é a opção correta, galera? FSH e LH. Patrick, pegou a gente de surpresa. Sim, galera, eu falei sobre FSH e LH na aula sobre a gametogênese feminina, e o FSH e o LH são hormônios muito importantes para o processo tanto de espermatogênese como de ovulação. Ou seja, os gametas, para poder serem maturados, o hormônio FSH, que é um hormônio feito pela glândula hipófise, esse hormônio ele auxilia no processo de maturação dos gametas. Por isso que o nome dele é hormônio folículo estimulante. E o LH é o hormônio que também promove aí a questão da ovulação em mulheres, tá? Gente, fico muito feliz, espero muito que vocês tenham gostado da aula, tá? Me coloca à disposição para tirar qualquer dúvida, tá?
Tem uma página no Instagram lá, @biolodúvidas. Se você assistiu essa aula, vai lá na minha página e comenta que você assistiu, tá? Eu fico por aqui, um beijo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!